Apesar de eu não ter mandado o link lá no grupo, a aula passada tá no YouTube já. Então, faz uns dias. Vamos à parte de hoje. Então, na aula passada a gente falou sobre derivadas parciais, derivadas de ordem superior. Se eu não me engano, acho que foram esses dois tópicos. Basicamente, eu falei um pouquinho sobre a interpretação geométrica, né, das derivadas parciais. E hoje a gente vai trabalhar com a parte da regra da cadeia, linearização, gradiente e a derivada direcional. Esses dois últimos estão em ordem trocada, mas não faz muita diferença no caso. De qualquer forma, o que vai ficar faltando, então, da parte de derivadas, a parte de maximização e minimização, né? Máximos e mínimos, otimização, tanto para funções de duas variáveis, a gente vai ver o método de Lagrange. Então, a gente já está bem no finzinho dessa parte de derivadas. Bom, vocês conhecem a regra da cadeia lá de cálculo 1, eu espero. Está aparecendo a tela, né? Só para confirmar se está tudo certinho. Sim, sim. E a regra da cadeia, ela diz para a gente basicamente que quando você tem uma composta, né, uma f de uma g de x, e você quer derivar isso, basta derivar o de fora, repetir o que está dentro, né, vezes a derivada do de dentro. No caso, para mais variáveis, bem parecido. Eu vou pular um pouquinho essa parte aqui, eu já volto para falar sobre ela. Mas a regra da cadeia, quando você tem uma f, aqui eu fiz para 3 variáveis, mas vale para 2, né? Seria, por exemplo, só essas duas primeiras partes. Ou vale para 3 variáveis, vale para 5, vale para n, né? Mas para exemplificar e ficar um pouco mais claro, eu peguei uma função f de 3 variáveis, uma f de x, y, z, e cada uma dessas variáveis, x, y e z, são funções de outras variáveis. Então, x depende de RS, y de RS, z de RS, por exemplo. Aqui eu peguei duas, poderia ser 3, 4, 5, tanto faz. E, portanto, as derivadas parciais de f, né, se eu fizer uma composição, porque f depende de x e x depende de RS. Então, eu quero estudar como é o comportamento da minha função em relação a RS, não somente a x, y, z. Então, a derivada parcial de f com relação a r vai ser a derivada parcial de f com relação a x vezes a derivada parcial de x com relação a r. Então, você deriva o de fora, multiplica pela derivada do que está dentro, basicamente. Né? E vai somar com a derivada de f com relação a y e y com relação a r. E mais f com relação a z, z com relação a r. A mesma coisa para a derivada parcial com relação a s, né? Então, é derivada de f com relação a x, y, z, né? Vocês podem ver aqui, e x, y e z com relação a s. Eu não sei se ficou claro ou não como funciona. Aqui eu coloquei um exemplo, e eu vou fazer ele aos poucos com vocês. Eu vou só copiar aqui do lado da função, só um segundinho. Mas a minha f de duas variáveis, uma f de x, y, igual a x2 vezes y2, e x é uma função de AB igual a quadrado mais b quadrado, y é uma função de AB igual a 6a mais 7b. Vou mudar a tela aqui. Assim. Né? A fórmula da derivada da f, derivada parcial de f com relação a no ponto AB, vai ser, de AB, perdão, a derivada de f com relação a x vezes a derivada de a derivada de x com relação a mais a derivada de f com relação a y
vezes a derivada de y com relação a A. Essa é a fórmula que está explícita lá no slide, né? Então, é a derivada do de fora, que é a f, vezes a derivada do de dentro, que é o x, né? Então, a derivada de f com relação a x é 2xy2 vezes a derivada de x com relação a... Então, vamos fazer por partes. Eu gosto de deixar bem explicadinho qual parte é qual. Derivada de f com relação a x, 2x ao quadrado, 2xy ao quadrado. A derivada de x com relação a A é 2A. Vocês enxergam isso ou não? Alguém não entendeu? Essas duas derivadas parciais, vocês entenderam? Isso daqui e isso daqui? Tá, A, x é isso daqui, não é? A quadrado mais B quadrado. Qual que é a derivada de A quadrado mais B quadrado com relação a A? Não. A quadrado com relação a A. Qual que é a derivada? 2A. Exatamente por isso que tá 2A. Certo? Beleza. Tá. Só um pequeno detalhe aqui, que a gente vai colocar ao invés de xy, né? A gente vai traduzir isso em termos de A e B. Então, a derivada de f com relação a x no ponto AB, onde AB, vai ser 2x, que é a quadrado mais b quadrado, vezes y ao quadrado, que é 6a mais 7b ao quadrado. Derivada de x com relação a A é 2a, tá certo? A derivada de f com relação a y vai ser 2x ao quadrado y. E a derivada de y com relação a A é a derivada disso daqui com relação a A, quanto dá? Alguém? Derivada de 6a mais 7b com relação a A. 6. Tudo bem. 6. Tá. Agora, antes de passar, né, só vou escrever isso daqui em termos de AB. Então, vai ficar 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa. Ao quadrado vezes Y, que é 6A mais 7B. Pego esses quatro termos que estão aqui, esse vezes esse, mais esse daqui, vezes, né? Mais esse, vezes esse. Se eu fizer isso e jogar aqui na fórmula, é exatamente o que está aqui, né? Essa vai ser a minha derivada parcial de f com relação a A. Eu só não vou escrever aqui, mas é exatamente isso que está aqui no slide, né? Então, a derivada de f com relação a x ficou 2xy2 vezes 2a, que é a derivada de x com relação a A. A derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a A. Então, aqui eu substituí e somei. Certo? Alguém não entendeu como faz?
deem uma olhadinha como ficou a derivada de f com relação a b. Percebam que esses dois termos aqui são iguais, né? Porque é a derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y, né? O que vai mudar vai ser que aqui é a derivada de x com relação a b, então 2b, derivada de y com relação a b, 7. Substituir o x e o y pelo que eles são, então ficou essa expressão. Alguém não entendeu? Então, eu vou mudar a pergunta. Tá claro para todo mundo? Alguém me responda sim ou não, pelo menos? Mais ou menos. Então, tem que falar, gente. Quando vocês não entendem, vocês têm que falar que não entenderam. O que É que eu nos... vou seguindo um fluxo que vai. Eu vou pegando assim, sabe? Por partes. Não, então, mas vamos... Porque se vocês entenderam, eu vou passando para frente, né? Então, se vocês não entenderam muito bem como funciona, a gente não pode seguir. Vamos pegar um exemplo simples. F, XYZ, igual a 2x mais 3y mais e elevado a z. Certo? X vai ser uma função de RST. Então vai ser 3S mais, 3R mais 4S mais 5T. Y de RST é igual a RST e Z de RST vai ser R ao quadrado mais S ao cubo mais T à quarta. Muito parecido, na verdade, com o exemplo que eu ia dar, o exemplo 2 aqui. Apesar de que aqui tem um seno, né? Mas enfim, vamos lá. Essa questão, isso aqui vem dado, certo? Eu estou dando a função f de x, y, z, e eu estou dando x, y e z em função de outras variáveis, como no caso RST, tá? E eu quero calcular a derivada de f com relação a R, por exemplo, de RST. E a fórmula para isso, aqui, isso aqui tem que ficar claro. Natan que falou que não estava 100% claro, mas é a derivada de f com relação a x vezes x com relação a r, mais f com relação a y, y com relação a r, mais f com relação a z, mais, vezes z com relação a r. Essa parte da fórmula tá ok ou não? Para todo mundo, mas principalmente direcionado ao Natan, que falou que estava mais ou menos, para a gente ir vendo qual parte cada Sim, um sim, pegou. sim. Sim. Essa parte da fórmula, beleza. Você só associou para cada um deles. É f com relação a cada uma das variáveis, né? E cada Aham. uma das variáveis com relação a r, que no caso é o que eu quero, né? Se fosse s, aqui só ia mudar isso, né? S, S e S. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, me resta calcular cada uma dessas derivadas. Eu vou colocar aqui do lado já as três derivadas de f. Primeiro, f com relação a x, quanto dá? Qualquer um pode abrir o microfone e falar, por favor, é mais fácil para mim. Rapidinho, essa é bem simples. Ninguém? X? É, x. Ou essa foi a resposta? Essa é a resposta. Não, derivada disso daqui com relação a x é x? É 2? 2, né?
Professor, eu não entendi ainda a fórmula embaixo. Como é que você fez a substituição aqui embaixo? Isso aqui? Isso, aham. Como é que eu vou te explicar? Porque assim, é a definição, né? Da regra da cadeia, no caso. Essa é a fórmula da regra da cadeia. Ah, tá. É que, sim, não tem uma explicação. Como é que eu vou te dizer? Você diz uma dedução da fórmula, mas aí a gente ia gastar umas par de horas aqui para poder fazer isso. Mas, de qualquer forma, a minha pergunta era mais no sentido de se vocês entenderam qual é a regra, né? Porque a f depende de XYZ e XYZ depende de RS, T. Então, a fórmula fica dessa forma aqui, para a derivada de f com relação a R. Derivada de f com relação a cada uma das variáveis, XYZ, vezes cada uma das variáveis com relação a R, que é a minha variável de interesse. Ah, tem. Agora sim. Entendi. Entendeu? Uhum. Se aqui fosse S, aqui ficaria S, S e S. Era a única coisa que ia mudar. Sim. Eu não Sim? tinha visualizado isso. Entendi. Natan, tudo bem que essa derivada aqui em cima com relação a x é 2 ou não? Derivada de Sim, 2. sim. Isso aqui Professor, eu ainda não entendi ali embaixo. Eu acho que eu não tô entendendo aqui embaixo essa fórmula. Essa aqui de baixo aí. Sim, essa daqui, né? Você diz. Essa. É essa aí mesmo. Acho que não ficou. Mas o que não ficou claro necessariamente? Porque, como eu falei, assim, é uma fórmula. Não é, assim, algo que vocês vão deduzir ela. Mas eu expliquei como seria, por exemplo, eu tenho uma função, nem sei como é a função, mas eu tenho uma função de x, y, z, w. E eu falo que x é uma função x de a, b, c. Y é um y de a, b, c. E z é um z de ABC. Sem saber as funções, eu sei como é a derivada de f com relação a b, por exemplo. Alguém se arrisca a falar como é que fica? Derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a b, Isso, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a b, mais derivada de f em relação a z, mais, vezes vezes derivada de z em relação a b, mais mais derivada de f em relação a w, vezes a w com relação a b. isso. Agora sim, deu pra. Deu para pegar Aham, o sim, jeito que se sim. monta? Né? Aham. F com x, y, z e w, cada uma delas multiplicada por x relação a b, y relação a b, z relação a b, w relação a b. Né? Tudo bem? Voltando aqui a estas derivadas. A derivada de f com relação a y, quanto é? 3. 3. E a derivada de f com relação a z é o próprio e elevado a z. Certo? Como eu estou calculando a derivada de f com relação a r, eu vou derivar x, y e z só com relação a r, tá? Então, aqui só com relação a r vai ficar 3. Aqui só com relação a r vai ficar st. Sim ou não? Sim.
E aqui, com relação a R, vai dar 2R. Né? Colocando isso na fórmula que está ali embaixo, deixa eu apagar esse F aqui, vai ficar derivada de... Vou ter que descer um pouco, eu queria tirar um pouquinho do zoom, mas não estou conseguindo. Não está regulando aqui com os meus dedos, mas tudo bem. Vai ficar 2 vezes a derivada de x com relação a R, 3, mais a derivada de f com relação a y é 3, vezes y com relação a r é st, mais a derivada de f com relação a z, que é o próprio e elevado a z, vezes a derivada de z com relação a r, que é 2r. Então vai ficar 6 mais 3st mais 2r elevado a z. Z é isso daqui, né? Então é e elevado a R2 mais S3 mais T4. Sim ou não? Eu calculei tudo separado, né? Primeiro eu peguei a F, derivei com relação a x, y e z, e aí eu derivei x, y e z com relação a R, porque eu quero a derivada parcial de F com relação a R. E aí só substituir na fórmula. Tá claro para todo mundo? Natan, você que tinha falado estava mais ou menos. Tá claro agora? Não muito, mas eu vou seguir o fluxo, professor. Não. Vamos voltar. O quê? Mas, professor, o meu motivo é que eu tô um pouco atrasado nas aulas, porque eu tive que vir pro Maranhão, e aí eu acabei me perdendo as aulas. Tá, não, tudo bem, Por isso que eu tô... mas o que não tá claro para você? Assim, pra gente poder identificar, né, qual é o problema que a gente tenta resolver. São essas derivadas parciais aqui que não estão claras, que é a aula passada, né, no caso, que seria o que você perdeu. É isso que não tá claro Eu acredito que sim. ou é aqui embaixo, na parte de substituir? Não, na substituição nem tanto. Eu acho que é mais em cima mesmo. Tá, então assim, Nessas... na aula passada eu falei sobre derivadas parciais e basicamente, né, a grosso modo, a derivada parcial é olhar para a função, por exemplo, x, y, z, né? E eu quero a derivada parcial da f com relação a x. Para mim, y e z, se eu estou falando da derivada parcial com relação a x, o resto é constante. Y e z, certo? Então, se isso aqui é uma constante, 3y, né? A derivada de uma constante com relação a x é zero. Tudo bem ou não? Sim. A derivada de e elevado a uma constante com relação a x é zero. Por isso que eu coloquei aqui 0 e 0. A derivada de 2x com relação a x é 2. Isso aqui é lá de cálculo 1, né? Tudo bem? Sim. Quando eu estou falando da derivada parcial de f com relação a y, mesma coisa. Para mim, 2x é constante, então a derivada vai dar 0. A derivada de 3y é 3, com relação a y, né? E a derivada de e elevado a z com relação a y vai ser 0, porque z é constante. E por fim, a derivada parcial com relação a z da minha função vai ser 0 mais a derivada parcial de e elevado a z com relação a z, que é e elevado a z. Assim, se resume a vários probleminhas de cálculo 1, né? No final das contas, você acaba traduzindo em derivadas de uma variável. E aqui, olhando de novo, agora, a derivada dessa expressão, 3r mais 4s mais 5t com relação a r, 4s e 5t são constantes. Então, a derivada com relação a r é só a derivada de 3r, que dá 3. Certo? Sim, agora tá... Tá. A derivada de RST com relação a R, aqui é a mesma coisa do 50 da aula passada, né? Como você não estava, você não acompanhou.
que é a derivada de R vezes uma constante. Isso aqui é constante, certo? É como se fosse 50x. A derivada de 50x é 50, certo? Fica só a constante. Tudo bem ou não? Sim, sim. É como se ele estivesse acompanhando o S e o T. E, na verdade, o ST está acompanhando o R. O Dá o R, na mesmo, verdade. Então fica só a constante, que no caso é o ST. Certo? Sim, sim. Estou conseguindo pegar. Tá, e a derivada de R quadrado dá 2R, a derivada de S ao cubo dá 0 e de T à quarta dá 0, porque é em relação a R. Tudo bem? Sim. Bom, então, feitas as 3 derivadas, basta substituir na fórmula, né? Eu tenho tudo que eu preciso. Vai ficar 2 vezes 3, aqui, que vem dessa parte, né? Mais 3 vezes ST, que vem dessa parte, tá aqui, mais 2R elevado a Z, tá aqui, que vem dessa parte. Bom, e aí é só substituir esse Z aqui pelo que Z é, né? Que é essa parte aqui em cima. Enfim, tá claro agora? Sim, sim. Perfeito. Adiante. Acho que não precisa fazer esse outro exemplo, né? Ficou claro com esse último que eu passei. Eu fiz ele aqui, basicamente, eu só não coloquei a resposta... Ah, perdão, eu só não coloquei as derivadas com relação a S e T, nesse caso, era RST também. Mas vou deixar para vocês fazerem essas outras duas derivadas. Deem uma conferida para ver se vocês entenderam, né? Mas, basicamente, a derivada de F com relação a x, y e z, que está aqui. Essa parte aqui. Ignorem o mais um. Vezes as derivadas de x, y e z com relação a r, nesse caso, né? Então vai ficar só st nesse. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2r. Certo? E aí é só substituir o x, y e z nessa expressão. Você tem a derivada de f com relação a r em rst. Tá, essa é uma parte que eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção, porque, querendo ou não, vocês vão acabar vendo isso em algum outro momento da vida, seja no curso, pelo menos, né? Na parte de cálculo numérico, que vocês vão ver algo parecido. E o Lucas está aqui, ele já fez os cálculos numéricos semestre passado, ele sabe. Quando eu falei de mínimos quadrados, é similar, né? Mas lá a gente fala de polinômios de grau mais alto, aqui a gente vai falar só de grau 1, é um problema de linearização. Mas, de qualquer forma, antes de... Não, vou colocar a fórmula e passar o exemplo, depois a gente olha para o GeoGebra para ver como é que fica. O que a gente vai fazer nesse pedaço é basicamente traduzir uma expressão, uma função, que não é tão simples, mas traduzir ela em forma de uma função que seja linear. Linear para a gente, em duas variáveis, é algo do tipo uma constante mais x mais y, mais 2x mais 3y, enfim. Eu não sei se está clara a ideia. É tentar aproximar a minha função por alguma coisa que seja simples, né? E para a gente nada mais simples do que algo que seja linear. A ideia está clara ou não? Levando em consideração do cálculo numérico, acho que tá sim. Que você já fez, né? Sim, sim. Tá, para o pessoal que não fez, tá claro qual é a ideia? Assim, não estou querendo dizer a expressão, a fórmula, nada, mas a ideia aqui é tentar traduzir uma função que é difícil, por exemplo, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Traduzir isso por algo que seja do tipo 2x mais y, por exemplo. Não é essa linearização, tá? Só tô dando um exemplo. Conseguindo visualizar graficamente. Mas vocês conseguem enxergar que é mais fácil trabalhar com 2x mais y do que exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado? Sim. Em termos de computação, é muito mais fácil trabalhar com uma função que é linear, né?
Então, se a gente tem um respaldo, eu já falo sobre esse respaldo, mas de que o erro não é tão grande, então a gente pode fazer essa substituição, né, considerando uma determinada margem de erro. Ok. Para fazer, então, e isso é um ponto interessante, porque a linearização, ela é local. E com isso eu quero dizer o seguinte, ela vale numa região em volta de um determinado ponto. Eu tinha comentado, né, que eu poderia aproximar, por exemplo, x2 mais y2 por... Eu nem lembro mais o que eu falei, mas vou colocar 2x mais y. É só uma suposição, né? E eu falei que é muito mais fácil trabalhar com essa do que com essa. Só que essas duas coisas são próximas umas das outras, hipoteticamente falando, só perto de um determinado x e um determinado y. Não é para todo x e y. Porque, independente de ser x quadrado mais y quadrado, em termos gráficos para uma variável, é como se eu falasse que uma parábola, que é algo mais ou menos assim, pudesse ser aproximada por uma reta. Não ficou muito legal, mas tudo bem. Enxerguem que essa região não tem nada a ver com a reta, certo? Está muito distante da reta. Porém, essa região aqui é uma região em que as duas são muito parecidas. Conseguem enxergar? Sim. Então, para essa região aqui, vale isso daqui. Então, a linearização ela é feita ao redor de um ponto, tá? E é por isso que aqui na fórmula está escrito, né? Sem ordinalidade, eu vou fazer uma função de duas variáveis para 3, 4, 5, 10 variáveis. Mas no caso ela só vai se aproximar, ela não vai chegar exatamente no ponto. Só se a função que você está aproximando for linear, né? Aí é claro que não existe um motivo para fazer isso. A linearização de uma função linear vai dar a própria função, né? É o que a gente espera, pelo menos. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer ou não. Sim, sim. Né? Se a sua função, seu gráfico já é uma reta e você quer aproximar para uma função linear, vai dar ela mesma. É isso que a gente tem que chegar na nossa fórmula, inclusive. Tá. Mas então eu quero fazer aplicar essa fórmula, essa linearização, essa aproximação da minha função, que não é tão simples, em uma determinada região em volta de um ponto específico. Tá? Então, a fórmula para essa aproximação linear ao redor de um ponto x0, y0, perdão, aqui na onde está só x0, eu estava fazendo para n variáveis e depois decidi fazer para duas. Então, é x0, y0 aqui, tá? Então, a linearização da função f ao redor desse ponto é uma função de duas variáveis, nesse caso, né? Que é igual a f do ponto, aqui é x0, y0, me perdoem também, mais a derivada parcial da f com relação a x aplicada no ponto, então isso aqui vai dar um número, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f, ficou faltando aqui também, eu vou arrumar o slide antes de mandar para vocês, tá? Vou fazer isso assim que acabar a aula, eu já envio. Derivada parcial de f, aqui tem um f, aplicada no ponto, então isso também vai dar um número, vezes y menos y0. Ficou meio difícil, talvez, mas vamos lá. E aqui, nesse exemplo, eu peço para calcular a linearização dessa função, x elevado a x vezes y, ao redor desse ponto 2, 0. Então, deixa-me só copiar aqui. xy igual a x vezes e elevado a x vezes y, ao redor do ponto P igual a 2, 0. Antes de começar a resolver o exercício, eu vou só escrever a linearização aqui de novo para não restar dúvidas. Então, a linearização aqui eu já estou considerando que é essa função e esse ponto, tá? Não vou carregar aquele brinquinho que vem aqui embaixo do L. Então, vai ser a f de 2, 0, a f do ponto, mais a derivada parcial da f com relação a x no ponto, vezes x menos x0, e o x0 aqui é 2, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto,
vezes y menos y0, onde o y0 é 0. Tudo bem ou não, pessoal? Tranquilo. Tá? Precisa colocar, ao invés de 2, 0 aqui, quer que coloque x0 e y0 ou não precisa? Tá claro que isso daqui é x0 e y0. Pra mim tá claro. Já coloquei, né? Então eu vou colocar aqui no último também. Então, a gente precisa calcular a f de 2, 0. A gente precisa calcular daqui, né? O que a gente não sabe? Isso, isso e isso, certo? São esses três termos. Então, eu preciso da minha derivada parcial de f com relação a x. Antes de calcular no ponto 2, 0, eu vou calcular no ponto xy. Vou derivar isso daqui com relação a x. Então, primeiro, f de 2, 0 vai ser 2 vezes e elevado a 2 vezes 0. Então, dá 2 e elevado a 0, que é 2. Certo? Tudo bem, pessoal? Não? Certo. Derivada de f com relação a x, isso aqui é um produto, né? Então, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais, repete o primeiro, vezes a derivada disso daqui com relação a x. Como é e elevado a alguma coisa, vai ficar e elevado àquela coisa, vezes a derivada disso daqui com relação a x, né? Que é y. Tudo bem? Sim, você tá derivando tipo embaixo e em cima também. Seria isso. É a regra da cadeia para uma variável, né? Derivada de e elevado a alguma coisa, fica o próprio e elevado àquela coisa, vezes a derivada da coisa. É assim que eu Sim, explico. entendi. Aham. E a derivada da coisa com relação a x é aquela questão da constante, né? A derivada de x vai dar 1 vezes a constante que estava lá em cima. Sim, ficou claro. Tá? Só vou tirar isso aqui para não ficar tão bagunçado. Então, aplicando no ponto 2, 0, então, derivada parcial de f com relação a x no ponto 2, 0, vai dar e elevado a 0 mais 2 vezes 0 vezes e elevado a 0. Sim ou não? X é 2, o y é 0, né? Então, isso daqui dá 1. Derivada de f com relação a y no ponto xy é... Então, x é uma constante, vai ficar, vezes a derivada de e elevado a alguma coisa, que é e elevado àquela própria coisa, vezes a derivada disso daqui com relação a y, perdão. Então, vai sobrar só x. Ou seja, né, x ao quadrado e elevado a xy. No ponto 2, 0, isso vai dar 4 e elevado a 0, que é 4. Sim ou não, pessoal? Eu tenho os 3... Pode falar. Sim, por mim. Sim. Eu tenho os 3 elementos que eu precisava, né? Isso daqui é a f de x0, f, x0, y0. Isso daqui é a derivada de f com relação a x no ponto x0, y0 da fórmula. Isso aqui é a derivada de f com relação a y no ponto x0, y0. Aplicando nessa fórmula que eu escrevi aqui em cima, vai ficar, então, L de xy igual a f de x0, y0, que é 2, mais a derivada de f com relação a x no ponto 2, 0, então 1, vezes x menos x0. x0 é 2. Né?
mais a derivada de f com relação a y, 4, vezes y menos y0. O y0 é 0. Então, deu 2 mais x menos 2 mais 4y, que é a mesma coisa que x mais 4y. Então... É incrível como simplificou. Então, a gente está falando que x elevado a xy é parecido com x mais 4y, né? Mas isso aqui só vale próximo de 2,0. Se eu colocar, por exemplo, 5,1 aqui, né? Vai ficar 5 vezes e elevado a 5, que é um número muito grande, muito, muito grande. Isso aqui é muito, muito distante de 5 mais 4. Tá? Então, longe do ponto, aqui eu estou falando no ponto 5,1, né? São coisas muito distantes. É difícil você falar aqui, aqui próximo desse ponto a gente pode fazer essa afirmação. Longe a gente já não pode fazer, né? Tá. De qualquer forma, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem como elas estão próximas. Eu cheguei na mesma... Aqui ficou faltando o tiozinho, mas acho que é porque o LaTeX não leu o símbolo que eu coloquei. Eu fiz alguns cálculos, por exemplo, utilizando x igual a 2,0035 e o y igual a 0,04. Do lado esquerdo, que é x elevado a xy, dá isso daqui. 2,0196205. Do lado direito, substituindo aqui, vai ficar 2,0195. Veja que é próximo, né? O erro está na quarta casa decimal. Sim ou não? Consegue enxergar que são dois valores próximos? Calculando de ambos os lados? Sim, sim. A mesma coisa aqui embaixo, né? Eu peguei 1,995 e o y sendo menos 0,002. Então, deu 1,9870558 e do outro lado da fórmula, 1,987. Percebam de novo que são muito parecidos, o erro está lá na quarta e quinta casa decimal. Eu até deixei o GeoGebra aberto aqui para eu colocar as duas coisas. Deixa eu colocar aqui, z igual a x, esp, x vezes y, né? GeoGebra normal, 3D. Z igual a x vezes esp, x vezes y. O ponto 2,0 vai dar 2,0, o z igual a 2. Esse pontinho azul ali, deixa eu mudar a cor dele, com vermelho. E a outra é z igual a x mais 4y, né? Percebam que aqui em volta do ponto, não sei se vocês conseguem ver isso, mas esse plano que está aqui, ele é parecido, né? Para uma região ali em volta. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu só tirar o P aqui da vista. Consegue enxergar que dentro dessa esferinha pequenininha aqui em volta, as duas coisas são muito parecidas, ó? Ou não? Bom, basicamente é essa a ideia da linearização. Tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo e ele já vem meio que ao inverso, né? Que eu não dou a função. Eu peço para a gente tentar calcular na mão esse valor dessa raiz.
1,008 mais 4,002 mais 4,085. E para isso eu vou usar uma linearização. Primeira coisa, eu preciso identificar a função que eu quero linearizar e eu preciso identificar o ponto próximo do qual eu quero linearizar. Então, eu até coloquei aqui que é uma função de 3 variáveis, porque percebam que os 3 valores que eu estou somando são diferentes, né? Então, eu não sei se vocês enxergam isso daqui como sendo raiz de x mais y mais z. Para mim é claro como um dia, mas às vezes pode ser claro como um dia nublado para vocês. Eu não sei se... Qual é o grau de claridade que vocês enxergam essa função como sendo a raiz de x mais y mais z. Vou pegar um cafezinho aqui enquanto vocês vão pensando. Dá para visualizar? E dá para visualizar também que o ponto é o ponto 144. Eu vou linearizar próximo desse ponto 144, que é alguma coisa que eu consigo calcular na mão mais fácil, e vou usar essa aproximação para calcular a raiz desse número estranho. Tá? Eu até coloquei a resposta aqui no final, a gente tem que chegar nisso daqui, 3,015, acho que vai dar em torno de 3,0158 talvez, ou só 3,015. Bom, mas enfim, o objetivo aqui é calcular a raiz de 1,008 mais 4,002 mais 4,085, né? E aí eu falei que a minha função é f de x, y, z igual a raiz de x mais y mais z. E o ponto P é o ponto 144. Alguém não conseguiu enxergar isso? Vou assumir que todo mundo conseguiu enxergar, tá? Pra mim tá tranquilo. Beleza. Então, eu preciso de 4 elementos. Primeiro, a f de 144. Eu vou colocar aqui na frente, tá? A derivada de f com relação a x no ponto 144. A derivada de f com relação a y no ponto 144. E a derivada de z com relação a y... perdão. A derivada de f com relação a z no ponto 144. Eu preciso desses 4 valores. O primeiro é simples, é só substituir. Então vai ficar raiz de 1 mais 4 mais 4, que é a raiz de 9, que é 3. A derivada de f com relação a x, para quem não lembra, a derivada da raiz de alguma coisa é 1 sobre 2 vezes a raiz daquela coisa, vezes a derivada do que está dentro, né, da coisa. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de x mais y mais z, vezes a derivada do que está dentro da raiz com relação a x, que é... X? Não, quase. A derivada do que está dentro é 1. 1, né? Perceba que com relação a y e com relação a z vai dar a mesma coisa? Sim. Sim. Se aqui fosse um 2 e y, 3z, aí ia mudar aqui, né? Mas não é, então... Agora eu não sei nem voltar. Deixa eu ver como é que vai ser. Vou apagar mesmo e depois eu que lute para poder escrever de novo. Então, x mais y mais z vezes 1. Tudo bem que isso aqui é igual, então, a derivada de f com relação a y, que é igual à derivada de f com relação a z? Ou preciso fazer um por um? Vou entender o silêncio como não precisando. Então, a derivada de f com relação a x no ponto 144 nada mais é do que 1 sobre 2 vezes a raiz de 9, né? Já substituindo 144 lá dentro, vai dar 9, então vai dar 1/6.
Nos três, inclusive? Sim ou não? Sim. Jogando na fórmula essa que vocês não têm, mas que a gente deduz pela extensão, né, do caso. Então, isso daqui vai dar f de x0, y0, z0, mais a derivada de f com relação a x no ponto x0, y0, z0, vezes x menos x0, mais a derivada de f com relação a y no ponto x0, y0, z0, vezes y menos y0, mais a derivada parcial de f com relação a z no ponto x0, y0, z0, vezes z menos z0. Eu tinha passado só para duas variáveis, mas eu acho que essa extensão é dedutível, né? Ou não? É claro que o que eu agreguei aqui foi isso aqui no final, porque tem três variáveis agora, né? Obviamente o z0, z0 em cada uma das expressões. Sim? Repete, por favor. A fórmula que eu tinha no exemplo anterior, inclusive, era essa daqui em cima, né? Aham. Aí o que acontece? Isso era para duas variáveis. Agora eu estou fazendo para três. Então perceba, é f de x0, y0, mais a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0. Mais a derivada de f com relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Então, se fosse para três variáveis, o que eu vou adicionar aqui no final é a derivada de f com relação a z no ponto x0, y0, z0, vezes z menos z0. Sim ou não? Sim, sim, mas o Z surgiu de onde? Porque são Ou você três só variáveis, né? A minha função. lá do... Ah, sim, sim, sim. Tudo bem? Se fosse 4, teria ainda mais a derivada de f com relação a w vezes w menos w0. Posso fazer isso para quantas variáveis eu quiser. Sim ou não? Sim. Então, substituindo na fórmula, os valores que eu não tenho são 3, 1/6, 1/6 e 1/6, né? Esses três últimos são iguais. Então, essa linearização vai ficar a 3 mais 1/6 vezes x menos x0, eu não lembro quanto que é x0. É 144, né? Então, x menos 1, que é o x0, mais 1/6 vezes y menos 4, y0, mais 1/6 vezes z menos 4, sendo 4 z0. Já tirando o mínimo múltiplo comum aqui, que é 6, vai dar 18, mais x menos 1, mais y menos 4, mais z menos 4, sobre 6. Então vai ficar x mais y mais z, é 18 menos 1 menos 4 menos 4, ou seja, menos 9, vai ficar mais 9 sobre 6. Se eu não estiver enganado. 3/6, tá certo. Certo ou não, pessoal? Sim? Vou até fazer uns cálculos aqui. Tá, aí no final das contas eu queria saber o valor daquela raiz, né? Esta raiz aqui. Está lá em cima. E eu tô falando então que aquilo ali pode ser aproximado, então, raiz de 1, perdão, eu vou copiar aqui, 0,008 mais
4,002 mais 4,085, isso daqui é aproximadamente 1,008 mais 4,002 mais 4,085 mais 9 sobre 6. Não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Acho que eu vou ter que fechar esse. Foi. Calculando os dois, lado a lado, para a gente ter uma noção de quanto dá isso. Vou só aumentar aqui. Então é 1,008 mais 4,002 mais 4,085, raiz quadrada, 6,01579. E por outro lado eu tenho a mesma coisa, mais 9 sobre 6. Percebam, né? Está muito próximo as duas coisas. Sim. E isso daqui dá para fazer na mão, né? Esse lado direito aqui. Ia dar um pouquinho mais de trabalho? Ia, mas ia ter que fazer uma divisão, né? Com um monte de casa decimal. E isso daqui, já fazer na mão é meio chato, né? Mais por tentativa e erro. Certo? Deu para entender? O resto é mais prático. Tranquilo. Tranquilo? Passamos ao próximo tópico, então. Parte de derivadas direcionais. Então, a gente falou sobre derivada parcial e que no final das contas, né, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Vamos voltar ao GeoGebra 3D. Só um segundinho. Eu até usei aquela figura do paraboloide elíptico para fazer o exemplo. Eu acho que era x2 mais y2. Acho que eu vou fazer ele ao contrário. Menos x2 menos y2. Vamos fazer para cima mesmo. Tá. E quando eu falava da derivada parcial de z, que é x ao quadrado mais y quadrado, né, com relação a x, y, x, y, x. Quero só colocar um plano aqui. Isso. Era a mesma coisa que olhar para a reta tangente com relação a essa curva, que é a interseção desse plano com o meu gráfico. Não sei se vocês lembram disso, mas eu estou falando da derivada parcial de f com relação a x, né? Então eu estou olhando na direção x para a reta tangente. E a mesma coisa valia quando eu estava falando com a derivada parcial com relação a y, né? Eu olho para essa outra curva nessa direção. Deixa eu só fazer a marcação aqui. Esta outra curva aqui. Então, elas têm as retas tangentes, né? Essas parábolas, assim como era lá no cálculo 1. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Só que eu não tenho só essas duas direções, né? Eu tenho infinitas direções. Como ficaria, por exemplo, se fosse um plano cruzado aqui no meio? Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui no GeoGebra. Eu acho que é x, raiz de 2 sobre 2.
Nossa, não faço a menor ideia. X, tá, sim. Z? Não. Não, é sim, tá certo. Nessa outra direção aqui no meio, lembre-se, né? Eu estou falando derivada parcial com relação a x, eu estou olhando para as retas tangentes dessa curva aqui. Derivada parcial com relação a y, eu estou falando com essa curva aqui. Mas e essa outra curva, que é a interseção desse plano com o meu gráfico da função? Que parece que está fora, né? Mas é a mesma coisa. Então, eu devo ser capaz de falar... Não ficou muito bom aqui. Eu devo ser capaz de falar qual é quais são, né, qual é o comportamento da derivada nessa direção, não só na direção dos planos XY, né, dos planos XZ e do plano YZ. E de um jeito muito simples, na verdade, a definição da derivada parcial de f na direção de um vetor unitário, isso é importante, vetor de tamanho 1, nada mais é do que o limite da f do ponto mais h vezes o vetor, menos a f de x, a f do ponto, dividido por h. Muito parecido com o que a gente tinha na questão da derivada parcial, né? E aí até coloquei a observação. Note que quando v é um dos vetores unitários, né, dos três que a gente usa como para representar o eixo x, eixo y e eixo z, essa derivada direcional na direção do vetor v, em uma dessas três direções, é exatamente a derivada parcial. Perceba que, eu vou até fazer aqui do lado, né? Opa. Então, a derivada de f na direção do vetor v é igual ao limite, quando h tende a zero, da f do... Eu vou chamar f de x, y, z. Só para a gente entender um pouquinho melhor. Eu já estou simplificando para três variáveis, tá? E v vai ser o vetor 1, 0, 0, que representa o eixo x. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá na aula passada eu defini a derivada parcial de f com relação a x como sendo o limite da f de x mais h, yz, menos a f de x, yz, tudo sobre h quando h tende a zero. Lembram disso? Mais ou menos, pelo menos? Bom, o que eu quero dizer é que se o vetor é o vetor 1, 0, 0, então isso aqui tem que ser igual. E de fato é, vai ficar f de x, y, z mais h vezes v, 1, 0, 0, menos a f de x, y, z, tudo sobre h. x, y, z mais h vezes 1, 0, 0 é a mesma coisa que x mais h, y, z. Então, realmente, as duas coisas são iguais. Né? Mas nem sempre eu quero calcular nessas três direções, né, de x, y ou z dos eixos. E aqui até faço um exemplo utilizando um vetor unitário, cosseno de θ, seno de θ, onde θ é uma constante. Perceba que ele é unitário porque pela definição de tamanho, né, módulo de um vetor, não sei se vocês lembram disso lá de GA, mas módulo de um V, se V é um XY, né? Um vetor dessa forma, o módulo de V é a raiz quadrada x2 mais y2, né? Então, quando a gente está falando que V é cosseno de uma constante mais seno de uma constante, vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Vocês devem ter visto isso em cálculo 1. Isso dá 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, esse vetor ele é unitário, tem tamanho 1. Independente do θ, né? Independente do ângulo. Então, eu dei uma função, a função x2 mais y2, e quero calcular a derivada de f na direção desse cosseno θ seno θ. Tá? Se θ aqui é 45 graus, ou π sobre 4, vai dar, inclusive, esse plano que eu coloquei extra aqui. Vai dar essa direção.
E eu faço o cálculo desse limite. Percebam que vai ficar f de x mais h cosseno θ. Só explicando aqui, né? Jogando na fórmula. É f de xy mais h vezes o vetor. O vetor é cosseno θ, seno θ. Então, isso aqui dentro vai dar x mais h cosseno θ, vírgula y mais h seno θ. Tá claro esse pedacinho aqui? Soma de vetores, né? O h distribui em cada um desses dois. E a gente soma coordenada a coordenada. Vai ficar x mais o primeiro, y mais o segundo. Então vai ficar f disso. Voltando aqui. Fica assim. Aqui é só substituir na minha f, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Aqui é menos a f de xy. Então eu abri esses quadrados, né? Percebam que não é x quadrado, não é quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E a mesma coisa para o outro termo. Subtraindo, perdão. X quadrado com x quadrado vai cancelar, y quadrado com y quadrado vai cancelar. Vai sobrar só isso, mais isso, mais isso, mais y. Isso. São termos todos que têm h. Então, tirando h em evidência, vai sobrar 2x cosseno θ, h cosseno ao quadrado de θ, mais 2y seno θ, yh seno ao quadrado de θ, quando h tende a zero. Então, isso aqui cancela com isso. Esse termo dá zero, esse termo dá zero, vai sobrar só isso daqui. Eu estou passando meio rápido, porque como quase tudo, né, em cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica e álgebra linear, se uma expressão é muito difícil, a gente tem um jeito de simplificar, né? E, de fato, tem um jeito de calcular muito mais fácil isso do que fazer um limite pela definição, né? Perdão, uma derivada pela definição. Se para a derivada parcial, perdão, a gente não faz isso pela definição, então deve ter algum jeito mais fácil de fazer isso. E tem. Para isso, antes de calcular isso daqui, eu vou passar um pouquinho para frente, depois eu volto ali. Eu vou definir o que é o gradiente de uma função. Então, seja f uma função de n variáveis, cujas derivadas parciais existem em um determinado ponto, então o gradiente nada mais é do que um vetor de n entradas, aqui tem uma vírgula que está faltando, onde cada uma das entradas desse vetor é uma derivada parcial. Tá clara essa definição aqui ou não? Agora, isso aqui eu preciso que vocês me respondam e eu preciso que vocês entendam bem. Apesar de vocês não serem engenheiros, né, acho que aqui quase todo mundo é da computação, mas o vetor gradiente ele tem uma aplicação extensa, mesmo na área da computação, né? Dentre eles, para quem já está um pouquinho mais na frente no curso, já deve ter visto alguma coisa sobre rede neural e, tendo visto alguma coisa sobre rede neural, já ouviu a expressão gradiente descendente, né? Mas, de qualquer forma, não só para isso, né? Sempre que a gente está falando de algumas, vamos dizer assim, de máximo, mínimo, crescimento, decrescimento, a gente acaba trombando com o gradiente de uma função, por uns motivos em específico, que a gente vai comentar depois. Mas está clara essa expressão aqui ou não? Para simplificar a pergunta, eu vou dividir ela em duas. Se eu te dou uma função, x2 mais y3, vamos lá, vou até fazer aqui. A função é f de xy, x2 mais y3. Vocês sabem derivar isso com relação a x? X? 2x. Sabem derivar isso com relação a y? 3y ao quadrado. 3y ao quadrado. Então, vocês sabem quem é o gradiente de f. O gradiente de f é 2x 3y ao quadrado.
Tá claro agora qual é o gradiente? Agora ficou claro, professor. Perfeito. É isso. É simplesmente pegar todas as derivadas parciais que você tem da função e colocar em um vetor. Se ela tem 5 variáveis, então eu tenho 5 derivadas parciais, esse vetor vai ter tamanho 5. Claro, como um dia ensolarado? Claro. Perfeito. E aí, por fim, o teorema, aqui tem alguns exemplos, eu já volto neles para a gente dar uma discutida. O teorema que eu comentava que simplifica aquela questão da derivada direcional é que se vê um vetor unitário, a derivada direcional da minha função nada mais é do que o produto escalar, que a gente viu lá em geometria e álgebra, entre o gradiente, que você sabe calcular, fácil, por assim dizer, vezes, ou produto escalar, perdão, com o vetor. Veja que, por exemplo, no caso da minha f de xy igual a x2, y2 mais y2, né? E o meu v sendo cosseno θ, seno θ, esse é o meu vetor, né? A derivada parcial, perdão, a derivada direcional de f na direção do vetor v, pelo meu teorema, eu estou falando que é o gradiente da f produto escalar com o vetor v. Sem fazer detalhes, vocês sabem que o gradiente de f é 2x, 2y, né? Sim ou não? Que isso daqui é igual a isso daqui? Sim. Produto escalar com cosseno de θ, seno de θ. Para quem não lembra, produto escalar entre dois vetores é multiplicar a coordenada e somar. Então isso vai dar 2x seno de θ mais 2y seno de θ. Que é exatamente o que a gente encontrou aqui, fazendo tudo isso, né? Sim ou não? Bem mais simples. Bem mais simples, né? E se o vetor não for unitário, aqui a gente só está trabalhando com vetores unitários, né? Mas se fosse, por exemplo, um vetor 2, 2, né? Basta dividir ele pelo tamanho dele. Eu até escrevi isso aqui, onde eu dou essa derivada, essa função estranha, e peço para calcular nessa direção desse vetor 2, 2, 1, em que ele não é unitário, né? Para isso eu peço para usar o versor. E o versor de um vetor que não é unitário, bom, na verdade, inclusive de um vetor que é unitário, é ele sobre o módulo dele, né? E o módulo desse vetor 2, 2, 1, módulo 2, 2, 1, é a raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1. Tudo bem? Que vai dar 3. Então, o versor V sobre módulo de V é 2 terços, 2 terços, 1 terço. Tudo bem ou não, pessoal? O que eu estou querendo dizer? É que nem sempre esse vetor da derivada direcional, que eu estou olhando aqui, ele é unitário. Nesse caso em que não é unitário, a gente divide pelo módulo. Que daí tem o tamanho 1, né? Se uma coisa tem tamanho 5, eu divido por 5, o tamanho final vai dar 1. Sim ou não? Esse exemplo específico, a f de xyz, me permitam copiar aqui, pera lá. É x2 mais ln de y mais e elevado a 3z. Gradiente de f. O que vem na primeira coordenada? Dois x 2x. Na segunda? é 1 sobre y.
Uhum. E na terceira, I elevado a 3i, né? só? Tá faltando nada aqui, não? O 3 na frente? Faltando 3, né? Que é a derivada de 3e. Esse é o gradiente. Esse é o vetor. Então, a derivada direcional de f na direção do vetor v, e aqui eu vou colocar um asterisco, só para lembrar que é na direção do versor, na verdade, né? Vai ser 4/3 de x, isso vezes isso, né? Mais isso vezes isso, 2y sobre 3, mais e elevado a z. 3e, perdão. Sim ou não? Tá, não entendi direito essa parte. O vetor era 2, 2, 1, certo? Certo. Mas a gente não usa vetor de tamanho 3 para falar de derivada direcional. A gente usa vetores de tamanho 1. Para isso, eu dividi o vetor pelo próprio tamanho para dar tamanho 1. Até aqui tudo bem? Sim. Então, esse aqui ficou o vetor. Certo? Certo. O gradiente é esse aqui. Você mesmo, inclusive, me deu as respostas. Certo? A derivada direcional é o produto da primeira entrada pela primeira entrada, mais a segunda pela segunda, mais a terceira pela terceira. Produto escalar, né? Entre os dois. Não? Sim. É claro que você não entendeu, tá errado, né? Era isso que você não estava entendendo? Não, tava tentando visualizar o que você fez aqui. Multiplicou um pelo outro, né? Isso. Multiplicando, né? Vai ficar assim. O y era embaixo, né? Eu coloquei ele em cima, mas era embaixo. Deu para entender ou não? Sim. Alguém mais não entendeu? Deu para entender. Ótimo. E por hoje é isso. Só comentando aqui esses gradientes, eu acho que está claro, né? Esse daqui a gente já fez. Gradiente de e elevado a x2y3. Derivada de g com relação a x, derivada de g com relação a y. Isso daqui com relação a x, y, z, 2x, 3y². ln de z a quarta vai dar 1 sobre z a quarta vezes a derivada de z a quarta com relação a z, que é 4z ao cubo. Vai ficar desse jeito. Essa simplificação é possível somente quando z é diferente de zero, né? Então, se z é diferente de zero, isso daqui pode ser simplificado, vai ficar só 4 sobre z. Ok?